noite, eu me chamo Renan e o nosso trabalho vai falar sobre a análise financeira de alternativas de descarbonização de longo prazo. E bom, é nítido na vida de todo mundo que questões ambientais, de mudanças climáticas estão ficando cada vez mais corriqueiras no dia a dia de todos nós. Então, a partir do Acordo de Paris de 2015, os países discutiram e chegaram à conclusão de que deveria-se ter uma diminuição na emissão dos gases de efeito estufa para que a temperatura média do planeta não ultrapassasse 1,5 graus Celsius em comparação ao nível que o planeta tinha antes de começar todo esse processo de industrialização. Então, as empresas, obviamente, elas têm um papel fundamental para que essa descarbonização seja feita e, a partir disso, começaram a se pensar em alternativas para que elas começassem a fazer esse processo de descarbonização. E um deles que se chegou foram os créditos de carbono, que cada crédito de carbono é o equivalente a 1 tonelada de CO2 que é liberado. E esses créditos eles são negociados em mercados que são chamados de voluntários ou regulados, e essas empresas podem negociar esses créditos nesses mercados de carbono. As empresas que têm um balanço positivo, ou seja, as empresas que têm um balanço positivo que têm um número bom entre o que ela emite e o que ela consegue capturar, para essas empresas que têm um balanço negativo, ou seja, elas estão expelindo acima do que elas estão conseguindo capturar. E, bem, aqui no Brasil, com a PL 412 de 2022, em outubro de 2023 ele foi aprovado e esse mercado ele foi regulamentado aqui no nosso país. E, bom, pensando numa perspectiva de que a partir daí as empresas daqui elas vão ter que começar a se preocupar com essa questão dos créditos de carbono, das emissões de gases. O objetivo do nosso trabalho é o de simular compra de créditos de carbono para a mitigação de 100% das emissões desses gases por uma empresa e contrastar esses números com a análise da viabilidade financeira de 2 projetos fictícios de descarbonização. Então, para a metodologia, é um estudo quantitativo e que a gente fez a modelagem financeira de 2 projetos de descarbonização, né, e a partir de dados públicos da empresa, da Raízen e também de mercado. A gente estruturou eles em planilhas do Excel e aí a gente fez a análise dos cenários e o cálculo dos indicadores financeiros, do VPL, da TIR, do IL do payback descontado. E a partir da análise quantitativa da viabilidade, a gente complementou com conclusões qualitativas. Então, isso aí é o cenário base, que é a projeção do DRE simplificada da Raízen, a partir dos dados do relatório dela de 2022, e que a gente somou os cálculos da aquisição de crédito de carbono às despesas da empresa, com o intuito de compensar 100% das emissões. O custo do crédito de carbono utilizado foi baseado no preço do CBIO, e considerando o aumento do preço do CBIO, a gente considerou o aumento do preço do CBIO ao longo do tempo, né? Com a maior adoção dele, o preço dele vai aumentando. Essa era uma fotinha da DRE que a gente quis trazer, mas... Aí o projeto 1 é a eletrificação da frota, que é a eletrificação de parte da frota dela, como via diminuir as fontes oriundas dessa fonte, como diminuir as emissões oriundas dessa fonte. E o projeto 2, que é o plantio de árvores, que é a originação de crédito de carbono, a partir da compra de um terreno para plantio de árvores, que sequestra gás carbônico da atmosfera. Bom, boa noite a todos. Eu vou comentar brevemente sobre o projeto 1, que é o projeto de eletrificação de frotas. Então aqui a gente tem uma imagem do cenário, que foi o cenário que a gente considerou principalmente. Nós vimos 3 cenários, um em que a gente tem uma penetração pequena de cerca de 1% dessa eletrificação da frota, depois um cenário intermediário de cerca de 5%, que é esse que aparece aqui, e um cenário com uma penetração mais alta, de 15% de eletrificação da frota. E aí com isso, as conclusões que nós chegamos é que com uma pequena penetração, o projeto ele não é viável, né? Ele apresenta um VPL negativo
então ele não demonstra nenhuma atratividade financeira. A partir de uma penetração de 5%, esse projeto já se mostra viável, então com VPL positivo, uma TIR interessante, maior do que o custo de capital da empresa, e um payback descontado de aproximadamente 13 anos. Aqui dá para ver um pouco dos números. Esse VPL, no caso, ele seria de 13 milhões de reais a partir desse cenário fictício que a gente montou. Boa noite. Bom, falando um pouco sobre o projeto 2, a gente observa que mesmo com alguns custos envolvendo esse projeto, sendo eles de aquisição, operação e manutenção no terreno, ele ainda assim apresenta indicadores positivos e até alguns mais interessantes que o projeto 1. A gente pode começar falando sobre o VPL, que gira em torno de 19.650.000, sendo VPL positivo, né? Uma TIR de 11,9%, um índice de lucratividade de 1,257 e com um payback descontado menor do que o projeto 1, sendo de 12,8 anos aproximadamente. E bom, em relação à simulação realizada por nós dos cenários da idade média inicial dessas árvores a serem plantadas, a gente observa que caso a empresa precisasse plantar essa floresta do zero, o projeto não seria viável, uma vez que o VPL seria negativo. E, bom, caso a empresa ela já tivesse uma plantação ou ela conseguisse adquirir uma plantação de florestas com uma idade mais avançada, esse projeto se tornaria viável, uma vez que o retorno financeiro esperado por ela seria maior, porque o VPL do projeto ele cresceria à medida que a idade média inicial dessas árvores também aumentasse. Então, bom, se a gente olhar um pouco para os números mais a fundo, a gente observa que em caso de plantação de uma floresta do zero, o VPL é de aproximadamente 24 milhões negativos, então não possui nenhuma atratividade para a empresa. E caso seja um caso de floresta jovem, ele já apresenta o VPL originalmente visto por nós de aproximadamente 19 milhões. E caso a gente esteja falando de uma floresta já madura, já adulta, esse VPL cresce consideravelmente mais, subindo para a casa dos 52 milhões aproximadamente. Então, para concluir, a gente verificou a aplicabilidade e a viabilidade tanto dos índices quanto dos projetos, né? Ambas são satisfatórias. Então, essa pesquisa tem uma contextualização real, a partir de uma demanda real do mercado também, o que a torna relevante tanto pelo também o contexto da PL. O mercado de caminhões elétricos ainda é escasso no Brasil, possui ainda custos elevados, então a gente acha que o projeto 1 não é tão viável atualmente, mas a gente acredita que com os anos ele possa se tornar, sim, viável, porque com a maior penetração dele os custos diminuem. O custo diminui e aí o projeto seria mais viável. E aí o projeto 2 ele se torna mais realista atualmente, porque precisa apenas da compra a compra do terreno pela empresa, que ela faça a manutenção, e aí tudo vai depender da idade de maturidade das árvores, né? Aí é isso.